aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos nos atualizar sobre o caso Diddy que tá pegando fogo. Nós tivemos 3 atualizações muito importantes e uma delas aterrorizante. Nós tivemos uma atualização envolvendo uma rapper chamada Tania que contou sobre um episódio que ela viveu dentro de uma free coffee onde tem até crianças envolvidas nisso daí. Também nós vamos falar sobre o grande exposed da Jaguar Wright e toda uma obsessão que ela demonstra ter pela família Carter, que todo mundo agora já está achando que as palavras dela não merecem tanta credibilidade. E também nós vamos falar sobre o irmão do Tupac indo no Piers Morgan para afirmar que o Diddy ligou para ele para falar que ele não tinha nada a ver com a morte do irmão, mas que ele não acha que isso seja verdade. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Bom, vamos primeiro começar com a grande e pesada história da Tania, porque o que ela contou pra gente muda o rumo de muita coisa nessa história. Bom, a Tania é uma rapper que foi em um podcast, vamos dizer assim, barra programa de entrevistas, comentar sobre o assunto Diddy. Ela já havia comentado antes e o pessoal colocou ela de louca na época que isso aconteceu. Só que com a prisão dele e vários processos começando a serem movidos por conta de coisas que ela contou no primeiro momento que ela deu essa entrevista aí, ela volta para poder reafirmar a sua história. A Tania disse que o que ela mais queria era um contrato de gravação e que a carreira dela no hip hop fosse mudada. Por conta disso, ela estava amigada com um príncipe. Ela não dá nome aos bois. Ela estava amigada com um príncipe e isso é um grande problema. Por quê? O príncipe Harry foi uma pessoa citada em determinado momento no processo ali como uma pessoa que o Diddy se associava para ganhar credibilidade de pessoas para irem parar nas free coffees, né? Só que ela não deu nome aos bois sobre quem é esse príncipe, mas ela disse que isso aconteceu. Ela conta que em determinado momento esse príncipe teria levado ela em alguns eventos de música, mas a festa do Diddy era o grande ponto dele. Ela conta que estava numa boate em Miami e por fim foram todos para essa festa que estava acontecendo depois das 4 horas da manhã. Ela postou alguns videozinhos no Instagram dela que ela colocou nessa entrevista, então eu vou colocá-los aqui para vocês poderem ver ela gravando o trajeto até a casa onde estava acontecendo a free coffee no caso. Mas ela conta que quando chegou lá, a primeira coisa que aconteceu foi que o seu celular foi trancado, ou seja, eles pegaram o celular, colocaram dentro de uma caixinha, fecharam aquela caixinha e passaram um código ali que só era liberado na saída do evento. Ela disse que quando entrou na casa, a casa era dividida em 2 partes. Tinha uma parte na frente, que todo mundo estava utilizando ali, as pessoas já estavam nuas, ela contou, assim como um jardim, e tinha uma outra parte que era interna na casa, onde era basicamente um corredor muito comprido, onde a parte mais pesada das free coffees estavam acontecendo, e foi onde ela disse que ela viu a maior parte das pessoas famosas. Ela conta que foi com um grupo de amigas e que esse grupo de amigas de certa forma acabou se separando no meio do evento. Por quê? O filho do Diddy teria abordado ela e convidado ela para outra parte da casa. Ela topou, porque afinal de contas ela queria encontrar o Diddy e conversar com o Diddy, mas ela tinha se perdido do tal príncipe. Porém, em determinado momento, ela encontra o príncipe com o Diddy transando com várias pessoas num grande negócio lá. Ela conta também que se não bastasse esse choque de ver aquela cena ali, depois o Diddy foi até ela para poder conversar com ela. E quando o Diddy conversou com ela, ele prometeu mundos e fundos para ela, dizendo assim que ela ia mudar a vida, que ela seria uma grande artista e várias outras coisas desse tipo.
Ela conta, inclusive, que nesse momento a Cassie, que era a namorada do Diddy, veio até ela e botou a mão no ombro dela. E o Diddy deu um empurrão na Cassie na frente de todo mundo. Ou seja, ali já tinha rolado uma agressão. E ela mesma conta que na hora ficou muito em choque com o jeito que ele reagiu com ela. Se não bastasse isso, ela contou assim que resolveu ir para outra parte da casa para ver o que estava acontecendo. E o passe para se ir para outra parte da casa era um sapato especial que ela tinha que colocar. Ela coloca esse sapato e entra dentro da casa. E ela disse que quando entrou lá, ela ficou chocada com o que ela testemunhou. Ela disse que era um corredor bem comprido. E nesse corredor tinham vários quartos grandes com a porta aberta. Ela falou que em cada quarto ela viu uma celebridade diferente, bem famosa, e ela disse que essas pessoas estavam envolvidas em diferentes tipos de ato. Ela disse que alguns estavam só usando drogas mais pesadas, outros estavam fazendo sexo com prostitutas, tinham homens e mulheres em áreas diferentes, né? Mas ela disse que o que mais chocou ela foi em um quarto específico onde ela viu crianças vestidas em trajes Harajuku atendendo as pessoas. Ela disse que isso foi muito forte para ela e que ela ficou muito traumatizada com aquilo ali. E ela disse que no momento que ela resolveu ir embora, uma pessoa famosa abordou ela e começou a passar a mão nela. Por fim, ela conseguiu sair dali e foi embora. Mas ela disse que ficou muito chocada com o que ela testemunhou, porque ela falou que uma coisa é você chegar numa festa e a festa tá nesse tom mais pesado, onde muitas coisas sexuais e uso de drogas está acontecendo. Mas ela disse que quando ela viu as crianças vestidas daquela forma, ela ficou muito assustada. Esse foi um relato que pegou todo mundo de surpresa, porque ele aconteceu somente há 2 dias, então está incerto se ele vai continuar no YouTube ou não, mas eu estou passando ele aqui para vocês, porque eu achei ele muito forte e ele bate muito com algumas coisas que estão sendo faladas dentro do processo por algumas pessoas que estão acusando o Diddy, e o próprio Tony Buzbee, que é esse novo advogado que vem representar agora mais de 120 novas pessoas, também afirmou que pessoas com esse tipo de teor de histórias estão ali no negócio. Fora também que o negócio aconteceu em Miami, né? E o próprio Tony Buzbee disse que pessoas de Miami tinham procurado ele sobre esse assunto. Mas é bom lembrar que essa festa aconteceu em 2018, então não tem tanto tempo também isso daí. Bom, uma outra coisa também que pegou todo mundo de surpresa foi a participação do Mopreme Shakur, que é o meio-irmão do Tupac, no programa do Piers Morgan. Ele foi lá depois de uma grande polêmica que aconteceu na última semana, envolvendo a participação da Jaguar Wright, que fez várias declarações lá no programa. Tanto que o Piers depois veio desmentir ela em público, eu até publiquei um vídeo comentando isso aqui, depois vocês vão lá e assistam, mas não bastou. O Piers continuou querendo colher frutos dessa história e levou esse meio-irmão do Tupac lá. E o meio-irmão do Tupac foi perguntado se ele acreditava que o Diddy estava envolvido na morte do Tupac. E ele foi categórico, ele não duvida. Só que ele contou uma história que ninguém sabia até então, que foi de uma ligação telefônica que o Diddy fez para ele para falar sobre esse assunto do nada, depois que um artigo no ano de 2008 da LA Times foi lançado na internet e esse assunto estourou naquele determinado período. Ele disse que o Diddy ligou para ele e falou assim que não tinha nada a ver com o assunto, para ele não acreditar na fonte daquela postagem ali, e ele só conseguiu responder pro Diddy: a verdade, uma hora vai aparecer. Porém, gente, uma coisa que nós não estávamos sabendo até então envolvendo esse caso da morte do Tupac é que em 1994 rolou um tiroteio onde ele foi ferido nesse tiroteio. Não foi o que tirou a vida dele. E o LA Times afirma nessa matéria que os amigos do Diddy estavam envolvidos neste primeiro tiroteio que aconteceu antes da morte dele oficial. E basicamente teria sido esse o motivo da ligação. E muita gente não sabia que tinha existido esse tiroteio antes e que ele só havia sido ferido, né? Só que agora com essa notícia isso ganha ainda mais força na teoria de que o Diddy estaria envolvido nisso. Principalmente porque
Um dos gangsters que foi o grande responsável pela morte do Tupac, no caso, quem atirou no Tupac, ele afirmou assim que o Diddy estava oferecendo $1 milhão pela cabeça do rapper naquele período. E muitas pessoas envolvidas nessa história aí enriqueceram depois disso. É bom lembrar que o LA Times, depois de algum tempo, apagou esse artigo e fez uma retratação falando assim que as fontes do artigo não eram confiáveis. E isso foi muito oportuno de certa forma, e muitos acreditam que isso daí foi uma coisa que o próprio Diddy deu um jeito de resolver, sabe? Porque realmente era uma mancha que ia causar muito dentro da carreira dele naquele período. Engraçado que quando a gente analisa a história toda pós esse artigo do LA Times, né? O pessoal do hip hop continuou batendo nessa tecla demais da conta na década seguinte, né? E até hoje a gente vê isso sendo falado com o nome dele linkado o tempo todo. E muitos acreditam que seja por conta dessa matéria que viralizou muito na época ali. Bom, e por fim, gente, nós tivemos um grande exposed da Jaguar Wright, que simplesmente começou nos Estados Unidos e depois, com a volta do Twitter aqui para o Brasil, ele conseguiu ganhar mais proporção, vamos dizer assim. O negócio, gente, é que a Jaguar Wright está sendo creditada como uma das pessoas que mais desenvolveu narrativas sobre o assunto envolvendo não só a prisão do Diddy, mas os seus associados, principalmente incluindo o nome do Jay-Z e o nome da Beyoncé. Foi descoberto que, na verdade, a Jaguar Wright nunca foi backing vocal do Jay-Z. Na verdade, ela era membro do The Roots, que fez um Unplugged no ano de 2001 com o Jay-Z, e esse Unplugged, em determinado momento, teve um momento onde a Jaguar cantou solo, e foi um grande momento dentro do Unplugged. Porém, passou-se isso daí, e o Jay-Z, nada mais sobre Jaguar Wright. 20 anos depois, a Jaguar admite que não tem nenhum problema com o Jay-Z ou a Beyoncé, e ela até fala isso em vídeo. Eu vou estar colocando todos os vídeos aqui pra vocês. I ain't got no problem with the Carters. I ain't got no problem with billionaires. Me and Mr. Carter have unfinished business. There is a legacy that we started building almost 20 years ago. And it needs to be upheld. Mas ela queria que o Jay-Z fizesse um especial de 20 anos inspirado pelo Unplugged da MTV, que no caso nunca aconteceu. Existe um outro vídeo também onde a Jaguar Wright fala que não é interessada em boatos envolvendo os Carters. I ain't got no problem with the Carters. Mas que ela queria muito conversar com eles pessoalmente e viabilizar esse novo Unplugged, que no final das contas nunca foi cogitado, e ela ficou completamente frustrada pelas próprias expectativas dela em relação a esse projeto, e por aí ela começou uma campanha de difamação logo depois disso. A Jaguar falava o tempo todo sobre esse Unplugged, e ela sempre estava abrindo lives no Instagram para poder atacar o Jay-Z, mesmo depois do ano de 2020. Então, às vezes ela estava ouvindo músicas dele e aí ela entrava em surto e começava a xingar ele de várias coisas, principalmente dizendo que ela que deu uma carreira para ele e fez com que ele fosse reconhecido, afinal de contas, pela mídia. You motherfucker! This shit make you like talk crazy. I helped make you, Sean Carter. I helped make you. Fuck you. You don't want to acknowledge Unplugged? Acknowledge this shit. Produce the fucking commission. Produce it. Muitos acreditam que ela desenvolveu uma espécie de amor platônico pelo Jay-Z, tanto que algumas afirmações que ela fez depois, no ano de 2020, foram bem pesadas e que demonstram muito esse link um tanto estranho com esse sentimento dela meio reprimido tantos anos depois. And maybe I just didn't want to sign that contract with my own blood, like Beyonce Knowles Carter had to do. I could be just like her right now. Doped up, drugged up, being pulled out the stable to make more money from my pimp. A Jaguar constantemente fica se comparando em vídeos com a Beyoncé, onde ela fala que a Beyoncé é menos bonita do que ela, principalmente sem maquiagem, porque a Beyoncé sempre precisa andar com um filtro na sua cara. The world sees Jay-Z Unplugged so they can see why you decided to line me up and put me aside so you could put the bitches you can control over me. Does your wife look like this without makeup? Your wife don't walk through our house without a filter on. That bitch puts on makeup to make eggs.
Ela questionou muito a gravidez da Beyoncé em diversos casos, principalmente endossando aquelas teorias da conspiração de que a fertilização da Beyoncé foi in vitro, entre outras coisas. Inclusive, ela falou dessa história da gravidez da Beyoncé de 3 formas totalmente diferentes. Primeiro, ela falou sobre a fertilização in vitro. So who's Blue Ivy real mama? Well, I believe it was all in vitro. It's Beyonce's egg. Okay. Depois, ela afirmou assim que a Blue Ivy, na verdade, era filha da amante do Jay-Z que ele havia assassinado com o Diddy, a Kathy White. Kathy White's life was taken unfairly. She actually died screaming. And the Carters are responsible. But one of them is just a little more responsible than the other. Question is, did Sean Carter delete his mistress, his pregnant mistress, because his wife was jealous? Bom lembrar que o assunto Kathy White foi uma das grandes teorias da conspiração que rolou depois da prisão do Diddy, onde afirmam que ela foi uma amante do Jay-Z, que ela engravidou 1 ano antes da Beyoncé de fato engravidar da Blue Ivy. Porém, ela mudou por uma 3ª vez a história em uma outra entrevista e afirmou que a Blue Ivy não é filha do Jay-Z, mas sim do Ty Ty, o melhor amigo dele. Well, I mean, it wouldn't be so hard to do. That ain't his baby. Allegedly. That's Ty Ty, baby. Tudo isso causado pela frustração dela de não ter tido a oportunidade de trabalhar com ele de novo depois do Unplugged. Ela até conta que tentou disponibilizar esse Unplugged diversas vezes, mas ele sempre era tirado do ar. Óbvio, não era dela, né? Pertencia à MTV e também tinha direitos autorais do Jay-Z, então ele era sempre derrubado no final das contas. Porém, o ápice disso tudo foi em uma entrevista que ela deu, onde ela afirma que o Jay-Z engravidou ela e a sua melhor amiga ao mesmo tempo, mas que ela perdeu esse filho. She got me and my friend pregnant at the same time. Who, Free? What would make you say that name? She was allegedly pregnant by him. She was allegedly pregnant by him. Yeah, like you, allegedly. So, Yeah, like me, yes, please say allegedly. Então assim, as histórias da Jaguar Wright, no contexto que ela conta, podem parecer super críveis, porque ela faz parecer crível, mas quando a gente analisa esses outros momentos dela, a gente percebe que há certos tipos de obsessão dela em relação não somente ao Jay-Z, mas também a Beyoncé, que fazem com que a gente fique duvidando um pouco das coisas que ela diz. É por isso que eu acho importante trazer aqui pra vocês esse conteúdo, pra vocês terem um pouco mais de senso crítico e não acharem que tudo que ela fala é uma verdade absoluta. Eu tenho sido criticado por estar mostrando esses 2 lados da história, mas eu acho que é assim que tem que ser. A gente pode falar da teoria da conspiração, mas a gente tem que também mostrar o outro lado que é controverso disso daí, né? Isso é democracia, a gente tem que ser justo com todos. Então, assim, vamos olhar mais para esse caso com um olho diferente agora, né? É isso. Comenta aqui a sua opinião sobre tudo isso que a gente discutiu, que eu quero saber. Fechou? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!